Bom, eu sou o Matheus, de engenharia de software. Eu tentei fazer o Tableau com PHP e orientação a objetos, mais por via de estudo também, porque eu queria estudar um pouco de orientação a objetos. Aí eu usei HTML, JS e PHP nele. Bom, aqui basicamente é o index, que é onde vai mostrar todo o formulário. Aí a partir de toda a interação do usuário, todo o HTML vai ser adicionado na divbox, que é todo as linhas, os status e tal. Bom, aí a partir disso eu também tenho a página Result, que é onde vai ser mostrado o resultado que pode ser considerado até uma main, onde eu dou um include na página Tableau PHP, que é onde chama todas as funções, que é essa aqui. Aí aqui eu estou verificando se existe um sequente, que é basicamente isso aqui, esse input, se existe um status também, e o ramo inicial recebe um novo ramo, que é basicamente a classe ramo e também tem a classe nó. Bom, aí enquanto existir um sequente, eu vou adicionar a hipótese, que é basicamente adicionar todos os sequentes ao ramo inicial. Adiciono com o status i e o sequente da posição i também. Aí a partir disso, quando eu coisar todos, eu vou chamar o ramo inicial e vou instanciar ele, expandir o ramo. Bom, aí aqui na classe nó eu tenho um array com todos os símbolos atômicos, de A a Z, um array com todos os conectivos, o i, o ou e a implicação, com os conectivos unários, a negação, e com os símbolos auxiliares, que é os dois parênteses. Aí aqui eu tenho uma pilha de ramos, que eu vou armazenar todos os ramos, e cada nó, que é basicamente cada sequente, vai ter um status, que é T ou F, o sequente, que é o sequente em si, uma variável para dizer se ele é expandido, que é booleano, e o tipo, que é basicamente alfa ou beta. E também tem o próximo, que é uma lista encadeada aqui no caso. Eu poderia ter feito com vetor, mas eu quis fazer com orientação a objeto. E aqui eu tenho o construtor da classe. Bom, aqui eu valido o alfabeto do sequente. Aí se ele for inválido, ele retorna o erro e retorna zero. Eu valido a sintaxe. Aí ele também retorna zero, caso esteja inválida. E aqui o status vai receber o status, passado por parâmetro da função do construtor. O sequente vai ser padronizado, que isso aqui foi uma função que eu fiz mais por questão de testar também, para padronizar todo o sequente, botar os parênteses na fórmula correta, e fica melhor até para desmembrar a fórmula. E eu seto ele como expandido como falso, e o próximo eu seto como nulo. Aí eu insiro o tipo do sequente, assim como suas fórmulas geradas, que é basicamente esse checar tipo. Que ele vai desmembrar todo o sequente, vai gerar todos os seus filhos e vai dizer o seu tipo, se é beta, se é alfa, assim como todos os seus filhos também vão ser atribuídos a alfa ou beta. Bom, aqui basicamente são as funções mais para padronização, são irrelevantes porque ia demorar muito para explicar, mas aqui é basicamente uma função para converter um array para um string. A de validar o alfabeto, que é basicamente eu uso um regex de A a Z com os símbolos atômicos e os parênteses. Validar a sintaxe, que eu valido a sintaxe, eu chamo os símbolos atômicos, conectivos unários e símbolos auxiliares. Eu tiro todos os espaços do sequente e quebro ele no vetor. E a partir disso eu tenho três condições. Quando, quando o sequente só tem uma posição, o, essa posição tem que ser um símbolo atômico, obrigatoriamente. Aí se ela não for, eu vou retornar zero, que é essa condição aqui. A primeira condição com mais de um caractere, caso o sequente tenha mais de um caractere. Aí, se não for um símbolo atômico, um conectivo unário ou um parêntese abrindo, aí já dá erro também. Aí, última posição com mais de um caractere, eu vou verificar a última, na posição count sequente menos 1, que é basicamente a última. Aí, se não for um símbolo atômico ou um parêntese fechando, ele também retorna zero. Isso aqui foi mais só por vontade de fazer mesmo, mas não precisava. Se o cara sempre inserisse um valor certo em si, não precisaria tanta verificação, mas aí eu quis fazer. Aí eu recorro todo o sequente verificando. Aí caso seja um símbolo auxiliar e seja um parênteses abrindo,
ele verifica se existe o próximo caractere e verifica se ele é válido de acordo com o sequente. Tipo, se eu tenho um parênteses abrindo, o próximo sequente só pode ser um símbolo atômico, um conectivo unário ou outro parênteses abrindo. Aí que eu verifico se ele está fechando corretamente com o do while, com um variável contador somando e diminuindo de acordo com o que eu acho parênteses abrindo ou fechando. E o mesmo eu faço para parênteses voltando. E eu também verifico o próximo caractere. E a lógica da verificar a sintaxe é basicamente essa. É irrelevante explicar tudo porque iria ficar muito grande o vídeo. Mas se eu quiser eu explico também. Aí aqui eu verifico para símbolos atômicos de acordo, conectivos e conectivos unários. Basicamente aqui é a parte do parênteses ainda. Eu verifico se o contador é diferente de zero, que é basicamente se ele não fechou, ele retorna falso também. Aí se ele passou percorrer todo o sequente e não caiu em nenhuma condição, ele vai retornar true, que tá válido a sintaxe. Aqui é basicamente umas funções auxiliares que eu estou usando para padronização, que são chamadas na padronizar sequente, que é para botar todos os parênteses normal. Aqui eu busco o fechamento de um parêntese, aí eu insiro um sequente como parâmetro e o seu índice. Ele vai buscar o fechamento e vai retornar o fechamento do parêntese aqui. Basicamente é isso. Aqui eu preencho a posição dos conectivos, que é basicamente preencher todos os i's, ous e implicações que tem numa fórmula, tipo, eu tenho um i no índice 0, aí no caso poderia ter só no índice 1, né, que no índice 0 tem que ser um átomo. Aí no índice 1 ele ia preencher aqui, ia botar aqui. Aí eu preencho todo ele, mapeio as posições dos conectivos, e a partir disso, a posição conectivos do meu sequente do null vai receber esse vetor. Bom, basicamente esse desloca posição é para, tipo, essa função sempre vai adicionar um parêntese antes. Aí você concorda que se eu adicionar um parêntese antes, todos os conectivos posteriores, aí eles vão ter que ser deslocados para frente nesse vetor posição conectivos. Aí é basicamente para isso, para sempre acrescentar uma posição mais aqui. Que eu estou percorrendo ele, pegando o conectivo, e o conectivo eu estou pegando a posição. Aí se a posição for maior do que o começo de deslocamento, que é basicamente a variável que eu passo aqui, a posição recebe mais, que é mais uma posição. Aqui é uma função para remover os parênteses obsoletos, que é basicamente se eu tenho uma fórmula assim, eu removo todos esses, para padronizar também. Aqui eu chamo as variáveis globais conectivos e conectivos unários. E aqui eu preencho uma pilha de parênteses, que é basicamente isso aqui. Mapeio a posição dos parênteses do sequente. Aí enquanto tiver sequente na pilha, enquanto tiver parênteses na pilha, ele vai atribuir 0 ao contador. P1 vai receber a posição atual, que também vai receber o último parênteses da pilha, e eu vou setar obsoleto como true, que é para dizer que ele é obsoleto. E caso ele não seja, ele vai ser atribuído aqui. Basicamente aqui é aquela mesma lógica do contador mais, contador menos, que é para dizer que está abrindo ou fechando. Aí aqui tem essa condição, se o contador for igual a 1, basicamente ele está abrindo e tem um conectivo principal nele. Que basicamente o que está dizendo aqui, caso o contador esteja com valor 1, existe pelo menos um conectivo unário ou binário no meio, significa que entre esse parênteses e seu fechamento há uma ligação entre átomos. Sendo assim, o mesmo não é obsoleto, que é basicamente o que eu estou falando aqui, e paro. Aqui ele vai coisar até o contador ser diferente de 0. Aí se ele é obsoleto, P2, que é o parêntese 2, e P1 aqui que eu não disse é o parêntese 1, vou buscar o fechamento de acordo com o parêntese 1 e de acordo com o sequente passado também. Aí o sequente na posição 1 vai receber nulo, que é basicamente apagar o parêntese obsoleto, e P2 também vai receber nulo, o sequente na posição P2. E eu vou retornar a nova string sem os parênteses obsoletos. Eu fiz bastante coisa, mas é só mais por questão de... Nem sei, mas não precisava disso tudo não, eu acho. Aí tem aqui basicamente padronizar o sequente em si.
Eu chamo os símbolos atômicos, conectivos unários, símbolos auxiliares. Aí eu tiro todos os espaços da fórmula e quebro ela no vetor. Aí eu preencho as posições conectivas, que é a função que eu já expliquei aqui em cima. E vou executando. Enquanto existe um conectivo na pilha, seja ele I ou implicação, eu vou executar esse aqui. Aí aqui eu escolho o conectivo de acordo com a prioridade. Eu escolho primeiro o I, o OU e depois implicação. Aí se for o I, eu tiro o primeiro valor da pilha, que é no caso o valor lá de baixo. Se for um OU, também é o primeiro valor da pilha, que é basicamente o primeiro valor que vai vir, tipo A ou B ou C. Eu vou escolher primeiro esse aqui. Aí no caso da implicação, eu escolho o último valor da pilha, que é, como o senhor explicou, pega primeiro esse para depois pegar esse aqui. Aí vou pegar o caractere anterior à posição de conectivo e o caractere posterior. A partir disso eu vou atribuir os parênteses de acordo com isso. Se o caractere posterior for um parêntese abrindo, eu vou inserir no índice. Eu busco o fechamento desse parêntese mais um. Eu insiro um parêntese fechando. Esse caractere posterior é um símbolo atômico, basicamente eu só percorro mais uma posição e insiro lá. Aí, caso seja um conectivo unário, eu insiro um parêntese abrindo antes da negação, que é basicamente toda negação no meu sistema ele está tratando como assim. Tem que ficar dentro do parêntese. E ele desloca a posição, que é para ajeitar a posição de todos os caracteres posteriores da posição dos conectivos. Bom, aí aqui eu busco o fim da negação, que enquanto o próximo caractere for uma negação, ele vai buscando, tipo, ele vai executar até chegar aqui. Aí quando chegar aqui, ele vai verificar se é um átomo ou um parêntese, que é basicamente está fazendo aqui. Ele está verificando se é um parêntese ou um átomo. E aqui é a mesma lógica daqui. Ele atribui a próxima posição fechando também. Aí aqui ele adiciona o vetor fechando aqui, de acordo com isso. E vou aumentando o contador aqui também, para deslocar a posição também. E aqui eu insiro outro parênteses fechando, caso tenha entrado aqui ou caso não. Se tiver entrado, fecha também, se não tiver entrado também vai fechar, que está fora do if. Aí, aqui é a mesma lógica, só que insere o parênteses anterior. Esse aqui eu não vou explicar porque senão vai ficar muito grande, mas que já está. Aí após eu padronizar todo esse sequente, eu destruo a posição do conectivo, que é basicamente um vetor, estou destruindo mesmo só para destruir, para livrar a memória. E retorno a padronização sem os parênteses obsoletos, que é basicamente se eu posso passar um vetor assim, um sequente assim, ele vai padronizar todo o sequente assim. No caso ele faria isso primeiro com A, depois faria com C. Aí no que esse aqui já foi passado primeiramente, eu tenho preferência sobre ele. Aí depois esse aqui é obsoleto, porque não tem nenhum conectivo entre eles. É apagado e é retornado isso. A fórmula padronizada. Aí aqui é basicamente checar tipo, que é atribuir o beta ou alfa a um sequente, que é chamado aqui no construtor. Bom, aí o checar tipo, eu tiro os espaços de uma fórmula, pego o sequente, quebro ele num vetor, chamo a variável global conectivos e verifico se é um parêntese. Se for parêntese, eu faço aquela mesma lógica lá de verificar os parênteses abrindo e fechando. Aí eu verifico a próxima posição. Se tem uma próxima posição e a próxima posição é um conectivo, quer dizer que tem um conectivo principal. Aí se tiver, eu quebro a fórmula, pego a fórmula antes e pego a fórmula depois do conectivo. E também pego o conectivo. Aí eu atribuo T ou F a esse sequente, de acordo com a fórmula antes, fórmula depois conectivo. Aí caso não tenha uma próxima posição e essa posição não seja conectivo, eu chamo a função de novo sem os parênteses externos, que é basicamente isso aqui cairia em chamar os parênteses externos, que ele ia tirar isso e ia chamar com isso aqui. Aí
caso seja um atômico sem parênteses, nesse exemplo aqui A implica B, ou B, ou A e B, ele vai pegar a fórmula antes também, fórmula depois, conectivo, e atribuir o TF. Mesmo estilo desse aqui. Aí, caso seja uma negação, o status da fórmula recebe o status dela, eu inverto, se é T eu boto F, se é F eu boto T, e seto o tipo dela como alfa. Aí ela só vai gerar um filho, que é o filho 1, que vai receber um novo nó, com o status fórmula, que é esse aqui, e com com o sequente passado por parâmetro menos a negação, tipo negação, negação A, vai atribuir isso aqui com isso aqui, depois ele vai cair de novo nesse if, vai tirar isso, vai tirar isso, vai tirar isso, vai chegar aqui e vai cair aqui. Bom, aí quando cai aí, ele só chega o tipo como saturado, que é basicamente uma verificação que eu faço lá na frente. Bom, aqui é atribuir TF, que é chamado nessa função aqui, que eu recebo a fórmula antes, a fórmula depois do conectivo. É basicamente aqui eu faço toda a condição. Se o status é T e é um I ou é um OU, uma implicação, eu atribuo alfa ou beta de acordo com as condições aqui. Isso aqui é basicamente só a lógica mesmo. Aí o tipo, eu boto o tipo da fórmula, que é atribuído nesse if, e atribuo os dois filhos, que é basicamente criar um novo nó de acordo com alfa ou beta. Aí toda vida que cria um novo nó, ele vai chamar o construtor do novo, que ele vai gerar todos os filhos do novo nó. Aí basicamente ele gera todos os filhos só instanciando um novo nó. Aí depois que eu vou expandir a fórmula, eu fico pegando os filhos e botando no ramo correto, que é aqui nessa outra classe, que eu vou explicar agora. Aqui é basicamente o ramo, ele vai ter uma raiz, e aqui vai ter adicionar hipóteses, que é basicamente quando eu estou chamando aqui adicionar hipóteses. Aí se não existe uma raiz ainda, a raiz vai receber um novo nó, com estados e o sequente passado por parâmetro. Aí caso não, eu busco o último nó do ramo, basicamente eu uso essa função buscar o último sequente, tá dando aqui, e insiro no final, um novo nó. Aí eu buscar o último sequente, ele só percorre todo o ramo e pega o último valor, e ele retorna. Eu acho que eu uso ele aqui em outra função aqui pra frente também. Aí que eu busco todos os átomos marcados de um ramo, que é basicamente buscar todos os saturados do ramo, que é para verificar quando na hora de fechar ou na hora de validar se está aberto. Basicamente eu crio um vetor de átomos marcados e eu seto o nó atual como raiz. Aí eu percorro todo o nó atual e vou pegando os átomos marcados e expandidos, no caso, que eles já foram expandidos. Aí a valoração, pega a valoração, tipo se for T eu pego 1 e se for F eu pego 0. E o valor inserido vai ser tipo A igual 1. Aí B igual 0, de acordo com o que for tendo T, o F e o sequente. Aí a condição para não inserir valores repetidos no array, tipo, se eu tenho 2, A igual a 0 no ramo, eu só insiro 1, que eu não quero dar o feedback com muito poluído, assim, com dois sequentes iguais, dois átomos marcados iguais. E aqui basicamente eu vou pegando o próximo, que é para percorrer todo o while aqui. E eu retorno o vetor de átomos marcados. Bom, aí aqui eu checo a prioridade de qual sequência deve ser expandida. Basicamente eu seto logo a prioridade como todos os sequências foram expandidos, que é só mais por questão de não retornar um objeto. Isso aqui eu poderia retornar qualquer coisa aqui, qualquer texto, qualquer coisa. Aí aqui também eu vou percorrer o ramo. Aí se ele não for expandido, aí se eu encontro um saturado, eu retorno imediatamente esse saturado, que é o saturado mais próximo da raiz. Aí se eu encontro um alfa, eu verifico se não tem nenhuma prioridade antes. No caso, se não é um objeto a prioridade, que no caso seria isso aqui, não é um objeto, não tem nenhuma prioridade antes. E se a prioridade é tipo beta. Ou a prioridade é tipo beta, que eu posso tomar o lugar de um beta com um alfa. Mas um alfa não poderia tomar o lugar de outro alfa anterior. E o beta só é atribuído mesmo se não tiver nenhuma prioridade. Não tiver nem isso,
Quer dizer, se tiver só isso. No caso, ele só é atribuído se tiver só isso. Aí, eu também percorro o while aqui e retorno a prioridade. O objeto. O objeto, no caso, isso aqui. Que no caso seria um não objeto que eu vou checar lá na frente. Aqui eu tenho a função de fechar ramo, que eu chamo a pilha de ramos, que é o vetor lá de cima. Eu tenho uma valoração, t igual a 1 ou f igual a 0. E eu vou definir o átomo buscado, que é basicamente o nó, o sequente que eu passo por aqui, igual a valoração. Eu estou buscando um A igual a 1. Aí, aqui eu vou buscar é basicamente mais fácil buscar o reverso. Tipo, se eu estou buscando A igual a 1, para fechar o ramo, que no caso seria um A igual a 0. Eu teria um A igual a 0 no ramo e eu iria buscar um A igual a 1. Mas você concorda que se eu inverter a valoração, botar um A igual a 0 e buscar ele é equivalente à mesma coisa e é mais fácil? Aí a partir disso, eu verifico se o reverso está no vetor de átomos marcados, que é aquele feito aqui, desenvolvido aqui. Aí se ele tá, eu digo que ele tá que é um ramo fechado. Aí eu retorno todos os átomos marcados com parênteses aqui, que é tipo A igual a 1, B igual a 0 e tal. E o buscado, que é basicamente isso aqui, que é o último inserido nesse átomos marcados aqui. Aí eu tiro o ramo da pilha, eu tiro o ramo da pilha e parto pro próximo, se tiver. Aí essa função expandir ramos é a que chama todas as outras. Aqui eu tenho uma pilha de ramos, eu pego o último ramo inserido na pilha e executo enquanto ainda tiver ramo na pilha, que é basicamente igual o algoritmo que tem no livro que o senhor passou. Aí eu pego o último ramo inserido na pilha aqui, sempre eu vou pegar o último. Aí eu checo a prioridade, que é a função que tem lá em cima, eu busco os átomos marcados desse ramo e busco o último nó do ramo atual, que é basicamente buscar o último nó, basicamente é isso. Aí ele verifica se não é um objeto, que é no caso aquela mensagem lá que dá prioridade. Aí se não é um objeto, quer dizer que eu já expandi todos e não foi saturado ainda, não fechou o ramo. Aí está dizendo que o ramo está aberto e retorna todos os átomos marcados e tira o array da pilha, tira o ramo da pilha. Aí caso é um objeto, significa que ainda posso expandir. Eu marco esse expandido como true. Basicamente, esse expandir vai pegar um objeto aqui ou a mensagem. Aí, se ele for um objeto, ele vai pegar e marcar como true, que é para dizer que ele foi expandido. Aí, se ele é um alpha, ele pode gerar um filho 1 ou um filho 2 ou os dois, porque no caso de geração, o filho seria da negação, né? Aí eu pego o próximo coisa, o último ramo da pilha e boto o filho 1 lá. O último nó da pilha, o último sequente do ramo, na verdade. Aí o último sequente vai avançar uma posição e eu vou tirar esse filho do objeto expandir. Basicamente não precisaria tirar, mas eu estou tirando mesmo só para questão de retorno. É que eu faço o mesmo com o filho 2. Eu pego o último sequente e boto o filho 2 do objeto expandir, que é o objeto checado na prioridade, e tiro o filho 2 da pilha, do objeto expandir. Aí, aqui, caso seja um beta, eu vou criar um novo ramo, que ele vai bifurcar, né? Aí eu copio todo o objeto. Aqui eu estou copiando, porque se eu não fosse copiar, daria problema. Quando eu modificasse esse ramo, eu ia modificar todos os ramos, porque o objeto ia ficar com... Acho que é tipo um índice igual, ele ia se referenciar a todos os objetos. Aí que eu estou copiando o objeto, gerando um novo, basicamente. Aí o ramo atual, que é basicamente ele continua nesse ramo, e expande o filho 1 dele, e adiciona um novo ramo, que é esse aqui, e expandir o filho 2, que é a bifurcação, esse aqui. Aí eu tiro
o array da pilha de ramos. O ramo da pilha. Não, na verdade eu boto um novo ramo na pilha, não tiro. Eu boto um novo ramo na pilha. Um novo ramo gerado, que é o da bifurcação. E, se for saturado, basicamente eu só chamo fechar ramo. Se todos forem saturados, quer dizer, caso o objeto seja saturado, eu verifico se ele pode fechar um ramo. E basicamente é isso. Depois ele vai retornar aqui a árvore foi expandida. Aqui basicamente é um main, pode-se dizer, esse tableau aqui, que ele basicamente chama classe nó, chama classe ramo e verifica se existe um sequente enviado pelo método post, que é PHP aqui. Aí o status vai receber o status, o sequente vai receber o sequente, o ramo vai receber a instância do ramo, instanciar o ramo aqui em ramo inicial, vai percorrer todo o vetor do sequente passado pelo post e adicionar as hipóteses de acordo com o status e os sequentes passados. Aí a partir disso eu vou chamar expandir ramo, que é isso aqui. Aí basicamente eu tenho essa entrada aqui que eu testei, que é T disso aqui, R disso aqui e F disso aqui. Aí cada sequente, ele tem um name sequente, que basicamente ele vai retornar um vetor. Esse aqui vai ser a posição 0, 1, 2, isso aqui também. Aí caso eu apague também, ele vai, tipo, eu apago esse aqui, esse vai receber 2, que é o 3 vai receber 2, só pra questão de organização. Aí aqui os ramos tá todos fechados nesse aqui, e ele dá todas as explorações. Aí aqui, caso eu não queira usar o parênteses, que é no caso aquele exemplo lá que eu fiz de padronizar a fórmula, ele vai dar o mesmo retorno. Assim como se eu quiser usar alguns e outros não. De acordo com o que eu digitar aqui. Aqui vai apagar ó, também. Aqui tem um modal das informações sobre os conectivos. E é basicamente isso. Aí todo JS para adicionar as linhas e tal, tá aqui. Só que não influencia muito na lógica em si. Aí eu também fiz umas funções adicionais de mudar o tema e tal, que eu já tinha feito no trabalho de axiomas que tá aqui também. E é isso.